Fala galera, Júlia aqui de novo com vocês. É, começando mais um módulo, né? A gente hoje vai aqui falar sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, tá? Que é a evolução dos modelos atômicos, tá? Então, primeiramente, vamos falar sobre os modelos iniciais, tá? Focando no modelo de Dalton. Depois, né, evoluindo com a descoberta das partículas atômicas, que é o modelo de Thomson, tá? Seguindo então com a descoberta do núcleo, que é o modelo de Rutherford, né? E descobrindo o que é quântica e como que ela permite, né, a criação do modelo de Bohr. Então eu dividi aqui nos 4 modelos principais e depois eu tenho um outro material que é para falar do modelo quântico atual e sobre distribuição eletrônica, tá? Antes da gente começar a ver os modelos, eu gosto de mostrar aqui essa linha do tempo para a gente ver que a criação das coisas ela não segue ah, muito uma lógica talvez da maneira que a gente imagina. Que alguém de repente tem algum momento de grande inspiração. Você vai ver que as coisas aqui são descobertas, às vezes é uma coisa é descoberta depois, a gente fala como se tivesse sido descoberta antes, enfim. Né? Então, sobre a atomística, né, eu botei aqui alguns pontos importantes, como por exemplo, né, a descoberta de Demócrito e Leucipo, descoberta não, mas o pensamento, né, dos filósofos naturalistas, e quem se interessa, ver uma aula de filosofia sobre esse tema ajuda a entender a natureza hum, atômica, né, na matéria. Então começa com o Demócrito e Leucipo, né, que eles acreditam lá filosoficamente que tudo seria formado por sólidos, maciços e indestrutíveis, que são chamados de átomos, tá? E aí do grego a, prefixo de negação e tomos de visão, então indivisível, tá? Então para eles átomos era a menor parte indivisível da matéria, que talvez ainda seja o pensamento de muitos de vocês. Em 775, né, 1775, nós temos as leis ponderais, chamadas de leis ponderais. Esse ponderal vai vir de ponderar, vai vir de massa, tá? Então são leis, né, que estudavam a massa das substâncias numa reação química. São 3, mas na verdade aqui eu trabalho com 2, tá? Que é Lavoisier e Proust, já que vocês veem leis ponderais no nono ano. Então aqui eu só foco nas 2 principais que dão base, né? Ajudam a gente a entender o primeiro modelo atômico científico, vamos botar assim, né? Que é o modelo de Dalton, tá? Proposto com base nas leis ponderais. Pouco tempo depois, né, nós temos a descoberta dos espectros descontínuos. Nós vamos ver aqui que espectros são esses. Mas é interessante que isso aqui é de 1811. E quem explica isso é o modelo de Bohr, quase 100 anos depois. Então, para você ver como as coisas elas não estão numa linha cronológica, talvez como imaginemos, tá? Nós temos as ampolas de Crookes, tá? Que a gente já falou sobre isso, experimentos feitos para entender a natureza elétrica da matéria. Isso ajuda no entendimento do modelo de Thomson, é a base do modelo de Thomson, tá? Em 868, nós temos a equação de Rydberg, que cria uma equação que consegue explicar, não explicar, mas prever as linhas desses espectros de maneira empírica, tá? Nós temos finalmente a descoberta do elétron pelo Thomson, então a descoberta de próton, na verdade, já dou spoiler, né? Não é indivisível, ele é divisível, partículas. Temos a descoberta da radioatividade, que é fundamental para entender o modelo de Rutherford, lá em 1911. Temos a descoberta da quântica, que influencia completamente o modelo de Bohr. Você vê que a descoberta da quântica vem antes do modelo de Thomson, que é antes do modelo de Bohr. Então veja como essa linha ela é muito rica, as coisas acontecem ao mesmo tempo, muito próximas, né? A ciência é feita o tempo todo. Experimento de Rutherford, né? Que vai dar base para a criação do modelo de Rutherford, né? Que depende da radioatividade. Por fim, né, a gente perdão. Por fim, a gente vai ver o que Rutherford é contra as leis do eletromagnetismo clássico. A partir desse colapso, né, o Bohr cria o seu modelo. A descoberta da dualidade onda-partícula. Vou tossir de novo, já aviso. É, em 26, né, o princípio da incerteza, culminando no modelo quântico e a comprovação da dualidade do elétron depois da criação do modelo quântico, né, sendo que essa dualidade foi proposta antes da sua própria criação, tá? Então, essa linha do tempo aqui é legal para vocês verem depois, conforme vocês forem estudando. Bom, então só para a gente relembrar as leis ponderais, tá? A lei de Lavoisier, ela é conhecida como a lei de conservação da matéria. Tem uma frase que é muito dita, e se atribui a ele, que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase nunca foi dita por Lavoisier, mas se atribui a ele. Por quê? O Lavoisier, fazendo experimentos com reação química em sistemas fechados, ou seja, onde a matéria ali dentro não poderia escapar do recipiente onde o experimento estava sendo feito,
O Lavoisier percebe que a massa que ele colocava no início da reação química, ou seja, antes da reação acontecer, era igual à massa no final da reação. Ou seja, depois que a reação acontecia. Isso quer dizer, se eu boto lá 24 gramas de magnésio, 16 gramas de oxigênio, eu observo que a soma dessas massas dos meus reagentes dá 40 gramas. E quando a reação acaba e eu vou verificar a massa do produto dessa reação, que nesse caso é o óxido de magnésio, eu obtenho os mesmos 40 gramas. O que isso quer dizer? Né? Que o somatório das massas dos reagentes deve ser igual ao somatório das massas dos produtos, ou de maneira resumida, a conservação da massa. Para alguma coisa ser conservada, gente, ela não pode ter sido destruída e nem pode ter sido criada. Daí que vem a frase. Então, essa é a primeira lei ponderando, tá? Que é a lei de Lavoisier. Tem que ter isso na cabeça. Soma da massa dos reagentes é igual a soma das massas dos produtos. Em sistema fechado. Se o sistema for aberto e sair um gás, essa lei não vai ser válida, porque eu vou perder parte da matéria em forma gasosa. Mas se for fechado, se mantém. Qual é a consequência dela? Está mostrando para mim que, ó, durante uma reação química, esse reagente ele não é destruído. E esse produto, na verdade, o que teve ali foi uma transformação que conservou as massas. Isso vai ser fundamental para a criação do modelo do Dalton, a gente vai ver. A segunda e última lei que eu quero mostrar para vocês aqui, né, é ensino médio. Tem a lei de Dalton, tá? Mas é vista em nono ano, então a matéria de nono ano que eu tô relembrando, tá? Então essas duas são as minhas principais para entender o modelo do Dalton. Mas tem a terceira lei, que inclusive é a lei do Dalton, lei de Dalton. Mas aqui tem a lei de Proust, ou Proust. Ela é conhecida como a lei de proporções definidas. E por que proporções definidas? Observe o seguinte. Imagina agora que eu vou fazer uma outra reação, tá? Eu vou pegar, na verdade, hidrogênio e reagir com oxigênio no objetivo de formar água. Perfeito? Então, H mais O formando H mais O. Claro que eu tenho aqui, né? Aqui, em termos de átomos, eu teria 2 átomos de hidrogênio reagir com 1 átomo de oxigênio, mas eu não vou me prender nessa quantidade atômica, eu vou me prender aqui nas massas, já que as leis são ponderais, eu estou pensando em massa e não na estrutura microscópica, tá? Então, beleza, hidrogênio mais oxigênio formam água. Então, não entendam isso como átomos, mas sim como substâncias, hidrogênio e oxigênio que formam água. Eu observo que se eu botar 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, eu tenho que formar 36 gramas de água, se o sistema for fechado. Por quê? Porque eu sigo a lei de Lavoisier. Beleza. O que eu faço agora? Eu faço o seguinte experimento. É um experimento. Imagina que no lugar de 4 gramas, eu coloque agora, por exemplo, 8. De 4 gramas para 8, eu fiz o que, gente? Eu dobrei a quantidade de átomos de hidrogênio. E o que Proust vai observar? Que para esses 8 gramas serem completamente consumidos, eu obrigatoriamente também tenho que dobrar a quantidade de oxigênio que eu coloquei. Então, no lugar de 2 gramas, eu vou colocar 64. Pela lei de Lavoisier, essa soma daqui, né, vai ter que dar igual a 72. E, curiosamente, 72 é o dobro de 36. Isso daqui, gente, é a base da estequiometria, uma matéria de segundo ano. O que eu estou fazendo aqui é uma proporção estequiométrica que vocês vão estudar. Mas por que ficou conhecido como lei, então, das proporções definidas? Por que se eu dobrei o hidrogênio, eu também tenho que dobrar o oxigênio e também tenho que dobrar a quantidade de água produzida? Simplesmente porque o Proust vai perceber que numa reação química, a proporção entre reagentes e produtos não muda. O que isso quer dizer? Que se hidrogênio reage com o oxigênio para formar água. Gente, desculpa as letras feias, é porque eu esqueci de ligar o digitalizador. Tô fazendo mouse, tá? Próximo vídeo usa. A proporção, gente, entre hidrogênio e oxigênio nunca vai mudar nessa reação. Ela vai ser sempre fixa. Assim como se eu quisesse fazer a proporção de hidrogênio com água, ela também nunca mudaria nessa reação. Assim como a proporção de oxigênio e água nunca mudaria nessa reação. Se a proporção entre esses átomos não muda na mesma reação, então tudo que eu mudo na quantidade da massa de um átomo, eu tenho que mudar proporcionalmente no outro para poder manter a proporção. E é isso que estuda a estequiometria, né? Lá no segundo ano ou no final do primeiro, depende da escola. Ou seja, observa aqui, ó.
Se eu quero ver a proporção de oxigênio com hidrogênio, eu pego a massa de oxigênio e divido pela massa de hidrogênio. 32 dividido por 4 é 8. O que isso quer dizer? Que numa reação onde hidrogênio reage com oxigênio para formar água, eu estou frisando para formar água, porque se eu mudo a proporção aqui, eu posso formar outras coisas. Aí seria a lei de Dalton. Se eu mantenho fixa a proporção, né, fixa a quantidade de um átomo e vou mudando a do outro que reage, eu posso formar coisas diferentes. Mas se eu estou prendendo que eu vou sempre formar água, gente, a proporção entre oxigênio e hidrogênio tem que ser sempre de 8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu botar 16 gramas. Vamos lá também, que não precisa ficar desse jeito, né? A gente consegue fazer melhor. Isso quer dizer que se eu colocar aqui, ó, 16 gramas desse oxigênio, a proporção entre os dois não tem que ser 8. Eu obrigatoriamente aqui, ó, vou ter que colocar 2 gramas de oxigênio e pela lei de Lavoisier, eu sei que eu vou formar 18 gramas de água. É isso que quer dizer aí a lei de Pareto, tá? Então observa que aqui a proporção também dá 8 e essa proporção não muda se o meu produto sempre for água. Se eu transformar água com oxigênio, daqui é o H2O2, a proporção seria 8. Certo, muito legal, muito bonito. Qual é o problema? Esses caras não sabiam explicar o porquê disso. Eles não conseguiam dar uma explicação do porquê que a massa se conservava e não sabiam dar uma explicação do porquê que a proporção entre os átomos para dar um mesmo produto deveria ser fixa. Bom, quem vai explicar isso é o Sir Dalton. É ele que traz essa explicação, né, para essas leis ponderais. Na verdade, ele usa as leis ponderais para ter ideias de como que a matéria seria constituída. Então, a ideia de atomística, gente, ela se perde lá em Demócrito e Leucipo, porque depois vão vir os filósofos que não eram naturalistas, e essa ideia se perde devido às ideias filosóficas eh, de outros filósofos, como é o caso de Aristóteles. Então, a filosofia não é muito ligada com a química. Então, a atomística foi perdida. E volta com Dalton quando ele se depara com essas leis ponderais. Então, o que, que o Dalton, né, vai falar? Bom, a matéria deve ser formada por partículas. E aí, por que, que ele fala partícula? Porque, para essa época, tudo que tem massa é partícula. E se eu faço reação química e vejo elas por massa, obrigatoriamente quem está fazendo aquela reação química vai ter que ser dotado de massa. E para ser dotado de massa, para aquela época, eu tenho partículas. Então eu volto com a ideia de matéria formada por partículas, assim como vinha Demócrito e Leucipo. Isso ficou ó, séculos sendo perdido. Tínhamos outras ideias sobre como que a matéria ela é formada, éter, não sei o que, água, terra, fogo. Vocês podem ver isso em filosofia. Quem volta com a coisa da partícula é o Dalton. O que o Dalton vai dizer? Que essas partículas devem ser o menor constituinte da matéria e devem ser tanto indivisíveis quanto indestrutíveis. Por quê, Julia? Se essa partícula fosse divisível, eu poderia ter variação da minha massa, porque vai ter essa divisão, alguma coisa se perde ou alguma coisa se cria. E indestrutível pela mesma lógica. Se eu consigo destruir essa partícula, eu tenho mudança na massa. E se eu tenho mudança na massa, tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust, elas vão se perder. Imagina que eu consiga destruir uma partícula de hidrogênio. Eu vou perder massa no meio do processo. E aí, mesmo com o sistema fechado, a lei de Lavoisier não se manteria, porque no meio do processo, uma partícula que constitui aquela matéria foi destruída. Essa partícula tem massa, portanto, quando ela é destruída, a massa muda. Se a massa mudar no meio da reação, nenhuma lei ponderal vai ser mantida. Então, o Dalton vai dar esse segundo postulado, que elas têm que ser indivisíveis e indestrutíveis para eu poder manter a massa inalterável. E aí, como que Dalton diferencia as partículas? Né? Como que ele sabe que hidrogênio é hidrogênio e oxigênio é oxigênio? Para Dalton, ele sabia isso a partir das massas. Para ele, as partículas que formam as reações químicas, que formam a matéria, elas são diferenciáveis pelas suas massas, tá? Porém, essas massas não podem mudar. Por quê? Se a massa muda, não muda a partícula. Ou, se a massa muda durante a reação, a lei ponderal que ele está verificando que acontece, ele não tem como negar aquela lei ponderal, ela pararia de valer. Então, a massa não pode mudar durante a reação. Como ele sabe, então, que a partícula, né, não se divide e não é indestrutível, ele pensa também que ela não pode ser criada, porque se eu crio partícula, eu mexo na massa. Se eu mexo na massa, as leis ponderais param de valer. Só que as leis ponderais funcionam, elas existem. Então, eu tenho que criar um postulado que fortaleça essas leis, quer dizer, que dê uma explicação para elas. Então, o que que Dalton fala? Na verdade, nessa reação que Lavoisier e Proust faziam, as partículas só se rearranjam, tá? Não se destroem,
e nem se criam. E aí, né, retomando Demócrito e Leucipo, né, que foram, né, documentados primeiros a falarem de átomo, o Dalton chama essas partículas de átomos, retomando a Grécia antiga. Então, vamos ver uma lei aqui de Lavoisier, uma reação e aplicando a lei de Lavoisier, e a explicação dada por Dalton. A gente viu que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando 36 gramas de água. Para dar 4 gramas de hidrogênio, eu precisaria de 4 átomos de hidrogênio. E para formar 32 gramas de oxigênio, eu só preciso de 2. Porque cada oxigênio pesa 16, só que cada hidrogênio pesa 1. O que acontece? Por que a massa não muda? Por que a massa se conserva? Quando essa reação acontece, o que eu faço, na verdade, é separar esses 2 átomos, perdão, esses 4 átomos de hidrogênio, né? Ele está ligado em duplo. Então eu separo primeiro em cima, separo depois embaixo. E eu separo, ó, esses 2 átomos de oxigênio. Com isso, eu ligo cada 2 átomos de hidrogênio em um átomo de oxigênio e formo água. Essa é a estrutura da água, H2O, um átomo de oxigênio ligado a 2 de hidrogênio. O que eu observo nisso? Eu só mudei o arranjo dos átomos, eu só liguei as pecinhas de Lego de maneiras diferentes, mas as peças eram as mesmas. Então, antes eu tinha 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Depois, eu vou continuar com 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Portanto, se a quantidade de átomos é igual no início e no final, e esses átomos não mudam de massa, a massa do início tem que ser igual à massa do final. E aí eu explico a lei de Lavoisier. Isso é questão de prova, isso é questão para você levar para a sua vida e você entender como que eu uso dentro da química, né, os postulados para explicar alguma coisa que vem anteriormente, tá? E sobre a questão da proporção, é porque se eu ligo agora 3 átomos de hidrogênio com 2 de oxigênio, eu não formo mais água. Eu tenho que formar uma outra coisa que não seja água. Então, para eu manter a reação funcionando, a proporção tem que ser sempre a mesma, até eu chegar na menor proporção possível, né, no menor múltiplo possível. Mas as proporções têm que ser as mesmas para que as quantidades de massa sejam as mesmas, respeitando a quantidade de massa dos átomos. E aí eu explico a lei de Proust. Tá? Então, tá aqui o modelinho de Dalton, né, para aquelas reações que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu botar o laser. Né, 4 hidrogênios, 32 oxigênios, né, 4 átomos estão de hidrogênio para 4 gramas, 2 para dar, né, 16, formando aqui 2 moléquinas de água. Para eu manter a proporção que eu tenho aqui, se eu dobrar os hidrogênios, eu tenho que dobrar os oxigênios para poder manter as águas formadas bonitinhos. Se eu não mantenho a proporção, uma água, por exemplo, poderia ficar faltando aqui, ó, um hidrogênio. Só que aí não seria hidrólise, aí eu mudaria a reação química. E a proposta não é mudar a reação, é manter ela. Então, para manter, eu tenho que manter as proporções, já que eu não posso criar nem destruir átomo. Então, a proporção tem que ser mantida. Então, é assim, né, por meio de postulados simples, que o Dalton consegue explicar cientificamente, né, uma explicação para as leis ponderais. E a partir daqui é a retomada do pensamento atômico. A partir daqui não é mais possível ignorar a existência de um átomo. A gente tem que entender que a partir disso é, prova-se que o átomo existe e prova-se que a matéria tem que ser constituída por esses átomos, beleza? Bom, o Dalton ele tenta ir além, então ele vai criar um modelo aqui para representar átomos. Então, um cara extremamente à frente do seu tempo. Aqui ele tenta propor fórmulas, ele acerta algumas, observa que tem uma fórmula para água que ele acerta, que é o H2O, tá? É, para o CO2 ele acerta também, outras ele erra, tá? Ele vai descobrir isso aqui só pelas proporções, então é um trabalho muito à frente, tá? Ele também diz que um átomo não pode se transformar em outro durante uma reação, porque se o hidrogênio vira carbono durante a reação, a gente muda a massa, e aí daria problema. Vocês vão ver no segundo ano que na radioquímica isso acontece, porque é uma reação nuclear, mas ele fica por frente, tá? Ele vai falar que temos da mesma massa, são do mesmo elemento. Então, o que é o elemento hidrogênio? Para ele, o elemento hidrogênio é qualquer átomo que tenha a mesma massa. O que é o elemento bônio? Qualquer átomo que tenha a mesma massa, tá? Ele que átomos não possuem cargas, se não tem cargas, são neutros. E além disso, ele pensa que átomos são todos esféricos e maciços, como uma bola de bilhar. Por isso que esse modelo ele é conhecido como bola de bilhar. Para mim, isso é muita coisa desde o ano, só trago como informação. Jamais ficaria perguntando qual modelo é o bola de ar.
mas parte do conhecimento, se algum texto citar bola de bilhar. Legal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato, não deixem para depois. Espero que tenham gostado da aula e se interessado um pouco mais por esse mundo da atomística que particularmente me interessa e me fascina até hoje, tá? Próxima aula, então, vamos ver, né, como surgem as partículas dentro de um átomo e como que Thomson usa isso para criar um novo modelo, tá bom? Então, gente, até uma próxima.